Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Chama Espiritual Podcast. Se você é daquele tipo que curte espiritualidade, filosofia, se você é daquele tipo do papo cabeça, você está no lugar certo. Então migramos do TikTok, @Chama Espiritual, agora em formato podcast. Então seja bem-vindo, já curte, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever. E hoje estamos com o nosso querido amigo Anderson para bater um papo sobre espiritualidade na atualidade. E aí, vamos juntos? Meu amigo Anderson, como é que você tá, meu parça? Tô bem, quero agradecer o convite por estar aqui. E vamos lá, vamos conversar um pouco aí, falar sobre isso aí, um assunto, na verdade, tão atual e é um assunto que transcende épocas, né? É verdade, irmão. E estamos aí na era da inteligência artificial. Nós vimos a humanidade vindo aí dos homens das cavernas, construção de pirâmides, e hoje nós temos acesso pleno e restrito a todo tipo de conhecimento com apenas um clique. Como você julga o papel da espiritualidade nesse ambiente tão moderno, tão inovador? Eu acho que muito importante, porque as pessoas hoje elas têm muita informação e desinformar está mais difícil, porque muitas vezes a igreja, a religião, ela informa, mas também tem muito palpite, né? Nossa, isso é verdade demais. Ela tem muito o que eu acho, o que eu penso, o que eu ouvi. E esse acesso ilimitado que as pessoas hoje têm através da inteligência artificial, através da internet, isso é fantástico porque as pessoas e também tornam-se indesculpáveis, né, cara? Porque E eu faço uma aposta, meu amigo. Do seguinte forma é a minha aposta. Eu acho que essa quantidade de informação a qual nós temos acesso hoje vai fazer com que religiões pagãs, vai fazer com que religiões que antes estavam adormecidas e não eram mais praticadas, voltem a ser praticadas atualmente. Porque no passado a gente estava meio que restrito à religião dos nossos pais. Então você recebia aquela doutrina, né, aquela espiritualidade, você herdava ela, sim, você olhava para a direita, você tinha aquela religião, olhava para a esquerda e era aquela mesma religião. E agora você tem o mundo à sua disposição. sim, Então eu acredito que o cristianismo deve perder adeptos, já vem perdendo, né? sim. Acredito que outras religiões também vão continuar nessa dispersão. Então as pessoas vão ter conhecimentos mais aprofundados e vão acabar indo por outras vertentes. E eu sou um filho dessa época, né? Eu tenho uma criação cristã católica, passei um bom tempo aí em igrejas evangélicas, né? No protestantismo, e aquela tendência natural que eu tinha para o misticismo encontrou refúgio nessas informações. Então você vai olhando, navegando, vendo pessoas que vieram antes de você, que questionaram aquela religião que você acreditava ser não só a correta, mas a única verdadeira, e aí você tem aquele boom, você tem aquele divisor de águas que aconteceu na minha vida, foi, caramba, na verdade, aquilo que está no meu profundo ressoa muito mais com isso que eu estou lendo do que com aquilo ao qual eu fui ensinado e o que a sociedade diz, a sociedade que está ao meu redor fala o que é verdade. E como aconteceu na sua vida aí? Então, eu posso te dizer que eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Eu acho que, primeiro que eu tenho, assim, por mais que hoje seja abrangente a questão de espiritualidade, eu vejo uma descrença muito grande. Eu acho que as pessoas estão muito descrentes. Nossa, eu concordo demais com isso. E então, assim, as pessoas, você vê que você citou aí a questão do catolicismo, você citou a questão do protestantismo. E eu me lembro que quando eu era criança, eu só dormia depois que eu pedisse a benção a meus pais. Nossa, é verdade. E isso você não vê mais. Por exemplo, as festas das paróquias nas praças, isso era uma tradição. E, pô, lá onde eu moro, lá em Mesquita, tinha uma festa que era tradicionalíssima. Era tipo assim, as pessoas esqueciam de fazer tudo para ir naquela festa. Já não existe tanto assim. Você vê que
Assim, a gente sempre via, né, aquelas coisas na esquina, você não vê mais isso também. Você vê que as pessoas estão muito frias em relação à espiritualidade, à religião. Nossa, muito real. Talvez pelo fato de você ter falado aí. Talvez por ter sido algo imposto e não proposto. Perfeito. E isso deve ter, tipo assim, vai ser essa religião, vai ser que nem meu pai, ou que nem meu tio, ou que nem isso aqui, então eu prefiro não ser nada. Isso não gerou nas pessoas, e isso não gera, as pessoas não tem deixado as pessoas escolher por si só as suas aptidões de se religar a Deus, porque religião é uma religação a Deus. Então, isso acho que afastou, as pessoas estão frias, espiritualmente falando. Isso, na minha opinião, é ruim, porque a espiritualidade é uma maneira de evoluir a pessoa. Eu acho que é uma das maneiras de evoluir as pessoas, como a própria filosofia, como a própria psicologia. São maneiras de você evoluir e tentar viver de maneira melhor na sociedade. Então, assim, o que eu tenho percebido hoje é essa frieza espiritual na sociedade, onde as pessoas são... E sem contar que, além de uma frieza, existe uma mistura. Nossa, essa mistura. Vem desde o sincretismo dos escravos e hoje a gente está fazendo sincretismo com tudo. Sim, porque, por exemplo, hoje você não é difícil perceber que um bandido diz que é evangélico. Eu sou bandido, mas Nossa. há uma mistura. Não é difícil você perceber e ver que o cara diz assim, eu sou católico. Qual foi a última vez que você é igreja? Tem 18 anos atrás. Então, tipo assim, existe essa falta de conhecimento de o que é ser, o que é de verdade. Existe uma simpatia, na verdade, e as pessoas simplesmente, através dessa simpatia, se propagam sem ser. Nossa, que profundo isso que você falou. E eu ratifico, a maioria das pessoas que eu conheço que se identificam como cristãos, na verdade são simpatizantes. Porque a doutrina cristã, ela é, considerando aí, comparando com o que a gente vive hoje, ela é muito limitadora. Então você dizer que você aceita e recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador é algo muito mais profundo do que parece ser. Porque isso vai exigir de você uma mudança de vida, uma mudança de comportamento e, principalmente, muitas vezes, você vai ter que lutar contra a sua carne, contra a sua essência, contra a sua personalidade e contra os seus desejos em prol dessa doutrina que você diz seguir. Isso é algo muito profundo e algo que eu não vejo como uma assinatura da maioria dos cristãos hoje em dia. Eu concordo plenamente. Eu acho que você está falando dos cristãos, mas eu acho que isso envolve todas as religiões, tá? Sem dúvida. Acho que eu também vejo isso em outras religiões, pessoas usando esse mesmo comportamento. Mas como você foi cristão também, e a gente tem essa base, a gente está usando uma base, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho base. Eu vejo da seguinte maneira, não é fácil ser. Então é o seguinte, você seguir aquilo ali não é fácil. E quando você vê pessoas que propagam, que deveriam ser exemplos, não fazendo, aí fica mais difícil ainda. Nossa, demais. Então, a distância entre o que eu prego e o que eu vivo, às vezes as pessoas não percebem, mas os outros estão percebendo que existe uma distância do que eu prego e do que eu vivo. E aí as pessoas começam será que é errado ser que nem ele? Afinal de contas, ele é meu líder. Eu estou vendo que ele... E hoje também eu vejo que existe meio onde, tipo assim, não é fácil ter vida social, como posso dizer assim, lazer, não é fácil ter entretenimento, diversão, porque a maioria das pessoas no Brasil, o seu salário é baixo, cara. Sim. O seu salário é curto. E muitos que estão ali na igreja, eles fazem dessa igreja uma maneira de suprir essa necessidade. Nossa, meu irmão, que gancho profundo. Então você está dizendo que a igreja não só atende a questão espiritual, mas a questão da necessidade social, é isso? Sim, como lazer, porque é maravilhoso. Às vezes a pessoa não vai entender, ele não vai ali, de repente, para ouvir um pastor falar, um padre falar. Ele vai ali porque depois do culto ele vai encontrar um irmãozinho, vai bater um papo legal com aquele irmãozinho. De repente ele vai conseguir comprar um hambúrguer que não é tão caro e vai conseguir bater um papo com
Cara, então, tipo assim, hoje a igreja ela não tem somente um papel de te formar espiritualmente, mas de te incluir socialmente. Isso eu acho que é o papel da igreja também, só que, tipo assim, não é o foco principal. E por conta dessa necessidade, muitos estão sendo atraídos por isso. Por essa necessidade da alma, necessidade de capturar isso, entende? E aí, só que quem está de fora ou quem está de dentro, levando um negócio a sério, muitas vezes cobra isso das pessoas, quando na verdade elas não estão com essa intenção, irmão. Perfeito. Porque muitas vezes, volto no que eu digo, ela não acredita nisso porque ela está descrente. Perfeito. E se você quer só o social, qualquer religião serve, né? A tua alma pede uma. Entendeu? Uma que você se identifique, uma que você seja aceito. Porque, tipo assim, você vive numa sociedade. E muitas vezes aquele teu nicho ali, ele tem escolhas. E você, para ser aceito naquele nicho ali, você tem que ter uma religião parecida com a deles. Porque não adianta dizer assim, qualquer religião serve, não. Porque se eu quero me socializar, eu tenho que ter uma religião parecida com aqueles que eu me socializo, entende? Perfeito. E voltamos à questão da intolerância religiosa, né? Mano, a minha opinião sobre igreja, ela, ao contrário do que as pessoas podem imaginar de alguém que fala sobre misticismo, eu sou bastante simpático que haja muitas igrejas. Eu acho que a existência das igrejas não é só boa, como é necessária. Eu acho ótimo que haja uma igreja em cada esquina. Eu acho maravilhoso. Se existe demanda, tem que abrir mesmo. A minha grande preocupação e o que me afasta das igrejas evangélicas, católicas, né, do mainstream religioso, é basicamente uma coisa: dizer que são representantes de Deus na Terra. Eu acho que isso é de uma presunção incrível. Imagina você, um ser humano feito de carne, com defeitos e necessidades, vender uma ideia para um grupo de pessoas de que você é um representante do Criador Supremo. Esse é o grande obstáculo que me separa aí dessas religiões tradicionais e me leva para uma vertente mais liberal, mais ampla. Como você vê essa questão das igrejas se denominarem representantes do próprio Deus na Terra? Eu vejo de várias maneiras, né? A primeira é que é um grande atrativo, né? Se você diz isso, você é uma grande maneira de atrair pessoas. Eu não posso chegar e qual que é mais fácil dizer? Eu sou um representante de Deus ou sou só mais um representante de Deus? Então, é uma forma de atrair, uma forma de trazer pessoas. Isso também é uma forma cultural, uma forma onde as pessoas aprendem, muitas não estão nem fazendo por maldade, elas aprenderam e acreditaram nisso. Então, por forma que elas aprenderam e acreditaram nisso, elas estão seguindo o que elas acreditam. Então, não vejo dano nenhum nisso. As pessoas, às vezes, não conseguem chegar nesse profundo, nessa imensidão de opções que você afirma ter chego. Agora, assim, a gente não pode deixar que essa afirmação nos torne vaidosos. Tipo assim, já que eu sou um representante da Terra, Deus me usa demais, eu sou o canal, eu sou o vaso, eu sou, tipo assim, sem mim você não consegue nada, você não pode pensar diferente de mim, você não pode agir contra mim, você não pode fazer nada porque eu sou o representante. Assim, você se sentir um representante de Cristo, por exemplo, ser um cristão e fazer o que ele fez como bondade, caridade, isso eu não vejo dano. Mas quando você usa isso para oprimir, quando você usa isso para tentar manipular pessoas e tentando dizer, tipo assim, e tirar proveito sobre isso, ou então envadecer, enaltecer o seu ego, aí você está perdido, está doente. Em algum momento da vida tu vai pagar, porque não brinca com essa área, porque essa área é uma área bem sensível. E aí tem um aspecto muito profundo e eu vou jogar essa bola para você. É possível você ter uma instituição religiosa, você se colocar como um representante de Deus na Terra, sem que você tenha, por trás de tudo isso, comandando uma necessidade de controlar, de dominar a mente das pessoas? Você acredita que é esse sentimento de controle social, de desejo de poder, é que está por trás
desse mainstream religioso que nós temos aí hoje? Não vou generalizar, porque existem pessoas, sim, é perceptível que existem pessoas que têm essa como posso dizer assim, intenção. Existem muitos que têm essa intenção de estou usando aquilo aí para tirar algum tipo de benefício próprio ou de um meio, eu estou representando um meio. Mas eu também não posso generalizar e dizer que não existem pessoas puras, porque existem. Tem muitas pessoas que elas estão sendo sinceras, assim, e essas pessoas sinceras, elas ajudam demais a sociedade. Eu costumo dizer, tipo assim, eu respeito, embora hoje eu não faça parte, eu respeito muito a igreja porque eu fui fruto de alguém que acreditou. Entendeu? Então, assim, eu vejo o papel importante da igreja na sociedade, de alguém que acreditou de forma genuína, não de forma... Porque o primeiro contato que eu tive com a igreja foi através da minha mãe, foi no catolicismo, e aí foi algo que realmente foi imposto a mim, seguir aquilo dali, porque era algo hereditário. E depois eu tive um problema com o alcoolismo. Nesse problema com o alcoolismo, pessoas, de forma simples, genuína, me atraíram, viram um problema, viram uma solução. Ó, cara, se você acreditar nisso aqui, isso aqui, isso aqui, você consegue sair disso aí. E naquele exato momento foi muito importante para a minha vida, muito necessário, e eu sou grato. Ou seja, a igreja te ajudou a superar o alcoolismo, é isso? Sem sombra de dúvidas. Porque ali eu pude conhecer uma nova ideia. Só que, tipo assim, a gente, não estou criticando, a gente vai evoluindo, vai crescendo, e aí nossas ideias vão amadurecendo e vão ficando incompatíveis com aquilo, entende? Só que eu tenho que entender que aquele segmento talvez ajude pessoas. Enquanto aquele lugar estiver tendo proveito, eu aprovo. Agora, quando a sua intenção é só que existe, né? É só tirar proveito, aí eles acabam se perdendo, porque eu também tenho visto isso hoje. Eu acho que a gente está falando muito de igreja, mas de todas as religiões, eu acho que a religião ela já foi muito mais respeitada. Assim. Por que você acredita que esse respeito diminuiu de alguma forma? Porque as pessoas começaram a enxergar os mal intencionados, que são, na verdade, muitos. As pessoas começaram a entender que as falsas promessas, que o que eles estavam prometendo eram falsos, por exemplo, faziam promessas que iam de encontro à necessidade, entende? As pessoas começaram a te prometer coisas que iam de encontro à tua necessidade, e você acabou se sentindo enganado, as pessoas começaram a ver que você era um aproveitador, então as pessoas começaram a entender isso, começaram a enxergar isso, até porque ficou muito escancarado. Ficou, mano. E a gente não tinha defesa, a gente não tinha defesa cultural, a gente não tinha acesso ao conhecimento para entender aquela pessoa está querendo tirar proveito de mim. Sim. Não quero ficar aqui. E de forma até mesmo cruel e pesadas, eles usavam artifícios como: se você sair, você vai ser amaldiçoado, se você sair, você vai pagar por isso, você vai isso. Só que as pessoas começaram a ver, cara, não é isso. Tipo assim, não é isso que eu estou querendo. As pessoas que estavam de forma genuína, e hoje as pessoas estão, conforme a gente começou o papo, elas estão muito livres para pensar, muito livre para opinar, muito livre para ser quem são, de acreditar no que acreditam. O pai já não fica chateado se o filho já não for tão evangélico quanto ele. O marido já não fica... A esposa já não fica chateada se não tiver um marido que não tem a mesma religião que ela. Então, tipo assim, as pessoas começaram a se adaptar mediante ao que elas estavam vendo. Então, se eu tenho essa necessidade, talvez seja minha, e ele, em algum momento, talvez vai ter. E é isso que eu tenho visto, né, nessa situação. E eu penso que a verdade é que ninguém sabe como é do outro lado. Então, você pode especular mil coisas. Existem milhares de denominações, tantas outras religiões, inclusive baseada no mesmo livro sagrado. A Bíblia ela é mãe de adventistas, de testemunhas de Jeová, de católicos, de evangélicos. E com base no mesmo texto, né, com base no mesmo livro sagrado, foram criadas
diversas religiões diferentes. E em outro ponto, a gente tem aí a nossa moral ocidental muito fundamentada na moral cristã. Isso é um fato. As nações cristãs tiveram sucesso financeiro, conseguiram alcançar aí constituições sólidas em seus respectivos países, pensam aí, por exemplo, em direitos humanos, que era algo aí que na Idade Média, onde a Igreja Católica mandava em tudo, a gente não tinha essa visão, né, consolidada. E embora a gente tenha todos esses pontos positivos e pontos negativos, a gente precisa refletir sobre uma base sólida que é a religião hoje. Eu posso conversar com uma inteligência artificial, né, colocar um prompt e dizer, olha, haja como se você fosse Jesus Cristo e conversa comigo. Eu posso desabafar com a inteligência artificial, eu posso trocar ideia com ela. Você acredita que a inteligência artificial poderá um dia substituir o papel do sacerdote religioso? Não, não acredito. Porque para me chamar essa pessoa de sacerdote, eu tenho que ter fé. Então, a inteligência artificial ela pode suprir o papel do psicólogo, do psicanalista, do conselheiro, mas do sacerdote não, porque eu preciso ter fé que o que você está falando vem de Deus. Você pode até achar que dali deu, ó, tem algumas pessoas que já faziam. Vou abrir a Bíblia aqui e vou ver o que Deus quer falar comigo. Ele abria a Bíblia ali e via que. Pode fazer isso com a inteligência artificial. Pode mesmo. Até isso, assim, esse nível de mini-início, eu acho que pode acontecer. Agora, suprir essa necessidade, porque o sacerdote é alguém que você, além de crer que ele é. Aí eu vou entrar em outro gancho que eu tinha voltado. Além de você crer que ele vem de Deus, você tem que ver ele como um espelho. Então, é difícil você acreditar que você vai ter a inteligência artificial vai ser um espelho para mim. Não, ela é algo robotizado, é algo muito computadorizado. E isso daí, eu creio que nunca vai acontecer, porque é como você acreditar que a inteligência artificial pode criar, acabar com os cantores. Não vai acabar, porque música é mais do que fazer, música é alma. Então, sacerdócio é você olhar e falar, pô, eu me espelho naquele cara. Eu quero ir para o lugar que aquele cara está indo. Entendeu? Então você está me dizendo que um outro ser humano ele tem uma coisa muito especial que a inteligência artificial não tem. Então você julga que existe uma essência, existe algo diferenciado que é insubstituível, é isso? Sim, existe alma, existe coração, existe dificuldade. Então, tipo assim, qual a dificuldade que a inteligência artificial tem de me dizer o que ela disse? Ela não precisa provar isso para mim. Ela só me aconselhou. Agora, o sacerdócio, além dele dizer, ele vai ter que me provar, ele vai ter que me mostrar, ele vai ter que dizer. E aí eu vou começar a falar, pô, esse cara aqui é diferente, eu quero seguir ele, eu quero ver ele, eu quero seguir o passo dele, a vida dele mudou. Perfeito. Então, tipo assim, nunca vai suprir isso. Nunca. E outra coisa, o sacerdote ele tem a responsabilidade de demonstrar empiricamente que viver sob aquela doutrina dá certo. E dá certo e é possível. É certo, é possível, e ó, se você fizer isso que eu estou fazendo, você vai se dar bem também. E é um dos grandes problemas hoje também, pelo grande número de pessoas que estão se afastando da religião, porque está se pregando uma coisa e se vivendo outra. Então, assim, esses escândalos, essas falta do que eu prego, do que eu faço, essa distância, essa diferença, muitas pessoas, por quê? Porque elas perderam o referencial do sacerdócio. Então, pô, não dá. Isso aqui eu não começo. Aí, a maioria das pessoas que você vê se afastar de alguma religião, quase sempre houve uma decepção. Houve uma quebra de expectativa em cima do... mas é humano. As pessoas sabem diferenciar do que são limitações humanas do que é desonestidade. As pessoas têm essa sensibilidade de entender isso. Legal. Então, assim, as pessoas sabem que é difícil uma pessoa bateu no seu carro, na traseira dos caras, você chegou e falou um pouco mais alto com o outro. E isso a pessoa entende que foi uma limitação humana. Mas as pessoas não vão entender de um homem casado que prega a fidelidade conjugal,
tá traindo com 2, 3 mulheres e achar que isso é fraqueza. Não, isso é safadeza. Entendeu? verdade. Então, as pessoas, elas têm essa sensibilidade. Quando ela começa a ver que o negócio está bagunçado e elas começam a perceber que aquela pessoa que eu tinha como referencial ou aquelas que eu tinha como referenciais não estão correspondendo, as pessoas tendem a se falar, pô, não era bem isso que eu queria. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, mas as pessoas que eu tinha como professores não estão me ensinando, entende? Eu sinto dessa maneira. Muitos influenciadores, muitas pessoas, como eu nunca vi antes, se dizem ateus, porque dizem que falta comprovação científica da existência de Deus. Você acha possível uma comprovação científica de que Deus existe? Não, não acho possível. Se a ciência não é capaz de comprovar que a tua religião é certa. Porque senão, se você consegue comprovar que isso existe, acaba o sentimento fé. Então, eu não preciso ter fé para acreditar que isso é um computador. Perfeito. E outra coisa, Então, não é o papel da ciência comprovar coisas espirituais, não. porque a ciência ela está adstrita a questões materiais. Se não existe nesse plano material, ou pelo menos não influencia o ponto material, não é mais papel da ciência comprovar isso. Sim. Por isso que o ateísmo não me atrai nem um pouco. Então você quer que a ciência comprove que existe um ser que é incorpóreo, não tem peso. É impossível você, num laboratório, demonstrar a existência de Deus, mas a ciência nunca se propôs a comprovar questões espirituais. Então, na minha régua, é o seguinte, nós temos aqui a ciência falando sobre coisas materiais, né? Sobre coisas que a gente pode ver, tocar, medir. Lá em cima, nós temos as questões espirituais, são transcendentes. Porque não é só Deus que a gente não pode comprovar. A gente não pode demonstrar em laboratório a existência do amor, da justiça, que são questões que transcendem a matéria. E no meio disso tudo está o quê? A filosofia tentando fazer a ligação entre a ciência, que é a matéria, e a espiritualidade, que é o transcendente. E entre a filosofia e a espiritualidade é que eu vejo o esoterismo, que é onde eu estou hoje. Então eu acho uma grande falta de compreensão desse sistema você tentar dizer que não acredita em Deus porque não existe comprovação científica. Além disso, eu também tenho uma outra opinião sobre isso. Eu também acho uma grande infantilidade emocional a pessoa dizer que é ateu. Porque, na minha opinião, ela está querendo, tipo assim, chamar a atenção de Deus de uma forma infantil. Prova que você é você, que eu acredito em você. Perfeito. Entende? Então, Deus está muito acima disso. Muito acima da sua pequenez e da minha. Muito acima das nossas convicções. Ele está muito acima de tudo. Então, ele não tem necessidade de te provar isso. A grande dificuldade das pessoas hoje é entender que ela é mais uma. Entende? Você, assim, por exemplo, vou dar um exemplo então bíblico. tu acredita que está faltando uma humildade aí na espiritualidade das pessoas? Não, acho que está faltando maturidade. Acho que está faltando a pessoa ter um pingo de sensatez, de realidade, de quem ela é. Ela não é tão importante, ela é só hoje, ela é só 1,5, 7 bilhões de habitantes. Você acredita em Deus? Muito. Eu acredito que existe um ser que rege todo o universo. E se, tipo assim, para mim é bizarro não acreditar, porque é uma coisa muito, muito, tipo assim, basta ter um pouco de sensibilidade para você perceber. E você concorda que não acreditar nisso seria prejudicial para a sociedade como um todo? Com certeza. Eu acho que, tipo assim, no fundo, existe as pessoas, a gente está falando de religião, que é diferente de acreditar em Deus. Sim. Eu acho que assim, as pessoas não estão religiosas, mas todo mundo tem aquela fé no que eu não conheço, naquilo que é acima de mim.
Entende? Então, todo mundo tem pouco essa fé. São raros que não têm. Não só fé como esperança, né? Esperança. Porque você pensa, cara, se for só isso aqui, se for só esses 80, 90 anos que você vive aqui, mano, pô, então nem vale a pena. Não vale a pena. Então essa crença de que existe algo além, de que existe algo mais, nos dá força para superar as dificuldades, né? Sim, durante muito tempo foi isso que eu acreditei que a religião era medo da morte. Eu achei que as pessoas tinham medo da morte, porque se você reparar, quase toda a religião ela fala depois do partir, né? Sim, Então, principalmente, né? Você vai abrir se mão prepara, aqui para ganhar lá. Se prepara aqui que vai ter o lá. Então, eu sempre interpretei isso como um pouco de medo da morte. Mas, assim, se você começa a viver, se você começa a ter experiências de vida, você vai vendo que existe um Criador, existe um regente, existem coisas. Só que eu vejo que existem coisas que não foram ditas e que ainda são dúvidas para a sociedade, entende? Então, acho que isso é uma questão... do ateísmo é uma questão infantil, entendeu? Do ser humano. Nossa, esse papo tá muito legal. E você que está aí assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente seguir aqui a nossa página. Estamos aí no @chame espiritual, Instagram, TikTok, Facebook, em todas as redes sociais. E digo mais, se você acredita que a sua espiritualidade precisa de voz, se você quer colocar sua espiritualidade para fora e mostrar ao mundo aquilo que você acredita, suas ideias, esse é um espaço para você. Então, se você gostaria de ser convidado para um podcast como esse, ser entrevistado por mim aqui no canal Chame Espiritual, basta você fazer contato aqui pelo nosso direct do Instagram, no e-mail ou no contato que está aparecendo aqui embaixo. Anderson, você acredita que depois que você morrer, você vai acordar em um outro lugar melhor? É uma pergunta muito difícil. Profunda, né? É uma pergunta muito difícil. Porque eu tenho uma tendência muito grande a ser realista, né? Tenho uma tendência muito grande a falar o que realmente eu penso. É um assunto muito difícil isso. Eu acho uma coisa assim. Mas você evita pensar sobre isso no dia a Não, dia? não evito, não. Na verdade, eu acredito sim que eu vou acordar num lugar melhor. Acredito que eu acredito que existem, igual você falou, seres espirituais cuidando de mim. Opa! E quando acordar nesse determinado lugar, eles vão estar lá, assim. Entende? Tipo como chamam de anjo da guarda, algo parecido com isso. Nossa, aí você entrou na minha seara, irmão. Então vamos lá. Você acredita, primeira coisa, que Deus ele age diretamente na vida de cada ser humano ou não? Ou você acredita que ele delega para outros seres espirituais essa tarefa? Eu acho que ele delega. Então você acredita que anjos existem? Acredito. Seres espirituais, vamos dizer assim. Vamos chamar de anjo, não tem problema nenhum. E é um princípio básico. Você concorda comigo que se você é cristão, você precisa acreditar em anjos e demônios? Antes de responder essa pergunta, falando sobre assim, anjos, eu acho que às vezes, eu tenho até um pensamento mais profundo, eu acho que às vezes anjos podem até se materializar. Nossa, muito bom. Por exemplo, às vezes tem lugares, pessoas, que eu estava em situações que apareceram pessoas ali do nada, do jeito mais inesperável possível, que chega a acreditar que seja anjo. Nossa, entende? todo mundo tem uma história dessa. Todo mundo. Pô, eu estava num lugar, numa situação tão difícil. Por exemplo, teve uma vez que eu estava num lugar e aí, na época, eu estava com um caminhão e o baú do meu caminhão tombou. Eu nunca vi isso acontecer. Caraca, que situação. Nunca tombou. Nisso, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para ele no posto? Eu não podia andar, porque o baú estava tombado. 5 minutos, menos, acho. Chegou um cara com outro caminhão, eu vi ali que está precisando de ajuda. Eu tenho aqui um suporte que dá para levar o seu caminhão, sei onde levar, sei o que fazer. Que dali me deixou bem sensível a essa parte. Te deu todo o suporte Todo sem pedir nada em troca. Nada em troca. Nem o diesel ele aceitou. Então, assim, aquilo me deixou bem sensível a essa questão. A pergunta que você fez foi qual? Em relação a anjos e demônios. Se você é cristão, você tem que acreditar, concorda?
Se eu sou... Existem várias passagens bíblicas que falam sobre anjos, né? Visita de anjos, né? Teve até um personagem bíblico famoso, Jacó, que lutou até com anjo. Então, se você é cristão, né? Ou até mesmo judeu, esse pacote de doutrinas, né? De axiomas, como anjos e demônios, a existência deles e a influência deles na humanidade, é um dogma inquestionável, concorda? É difícil acreditar no bem sem não acreditar no mal, né? Então, qual seria, como diz a música, né? Não existiria luz se não fosse a escuridão. Então tipo assim... Tem passagem bíblica, acredito, sim. O mestre expulsando demônios. Sim. Então, ou seja, ou você acredita na existência dos demônios e dos anjos, ou então você não é cristão. Concorda? Não, sim. Só que é tipo assim... Se banalizou muito isso, irmão. Em que sentido? No sentido que tem coisa que não é demônio, é personalidade, é caráter, falta de compreensão. E aí as pessoas preferem... Tu já ouviu falar de magia enoquiana? Não, nunca ouvi falar. Magia enoquiana é um sistema mágico que ele mostra um passo a passo de como você vai fazer contato com seres angelicais, né? Fazer contato com anjos. O que você acha sobre isso? É difícil opinar daquilo que a gente não conhece. Mas tu acha possível você conversar com um anjo? Minha opinião é que eu acho, não vou dizer que eu acho, não sei se eu acho possível, não vou responder dessa maneira, mas eu acho que é desnecessário, não seria... Nossa, você falou exatamente aquilo que eu acredito. Porque, vamos lá, ainda que seja possível, tá? Vamos partir do princípio de que é possível você fazer contato com o anjo. O anjo, basicamente, ele é um mensageiro de Deus. Exato. Se o Filho de Deus veio ao mundo e disse para você, ó, onde tiverem 2 ou mais reunidos, eu estarei. Você fazer uma oração, tudo que você pedir em meu nome, eu lhe darei. Para que raios você vai querer fazer um ritual complicadíssimo para fazer contato com um anjo? Aí vai entrar no nosso papo lá do começo, né? Que essa amplitude que trouxe a inteligência artificial, que trouxe o mundo, faz que os curiosos que têm a alma sedenta ao politeísmo busquem sempre algo diferente. Então, eu posso responder por mim. Eu acho desnecessário. Acho que você pode estar fazendo algo sem proveito algum. E acho que isso é uma questão de tem pessoas que elas têm essa sede do politeísmo, de acreditar de mais de um Deus, ou acreditar em Deus de várias maneiras. E eu acho que isso se aplica a esse tipo de pessoas. E as pessoas também, Anderson, elas têm a necessidade de terem experiências físicas. Então as pessoas querem ver fantasmas, querem ver vultos, querem ouvir, querem fazer rituais... Querem materializar, né? Materializar. Então, ou seja, não é suficiente elas conhecerem, não é suficiente elas se melhorarem, elas precisam de experiências corpóreas. E isso também está dentro da igreja. Muita gente vai também porque ouve uma música e se arrepia, muita gente vai para ouvir profecias. Então, se você vai num culto aí, onde é culto de louvor e adoração, você tem X pessoas. Agora, onde é um culto de profecia, um culto de libertação, tem 10X pessoas. Você concorda que existe essa necessidade de ver para crer? Sim, existe essa necessidade de ver para crer. E parece que se eu vejo, ou se eu sentir de maneira muito forte, aquilo que eu quero vai acontecer. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Vai acontecer aquilo que você planta de maneira sábia. Não é porque você sentiu um arrepio que aquilo que você sonha, almeja ou espera vai acontecer. Isso vai acontecer se você fizer as coisas da maneira correta, da maneira sensata, da maneira, né, plausível. E não é por causa de um arrepio. Isso aí é emoção, isso aí é somente como você, por exemplo, pode sentir esse mesmo arrepio, algo parecido, em uma determinada banda de música que você curte quando era
de um outro lado. Perfeito. E outra coisa, mano. Então, Além de pessoas tentando fazer contato com anjos, você já deve ter ouvido falar de pessoas tentando fazer contato com o outro lado. Fazendo aí magias e rituais, invocando, fazendo até pactos demoníacos. Então, o que eu penso sobre isso é que você fazer contato com o anjo, ele vai dizer, ó, você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que ser bacana, fazer bem ao próximo, e se tudo der certo, se você fizer tudo direitinho, você vai ter uma vida humilde e talvez no futuro você vai morar aqui com a gente e vai ficar tudo bem. Agora, quando você vai conversar com o demônio, ele vai falar, ó, você vai fazer um pacto comigo, eu vou te dar dinheiro, fama. Então, essa necessidade de você atender às necessidades materiais por meio das questões espirituais. Eu vejo isso como um grande obstáculo para você ter essa religação com o divino. Quando você busca se religar com o divino, você está buscando transcender a matéria. O próprio mestre falou, buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você está buscando muito mais do que isso, eu acho que você está caminhando por um lado perigoso. O que você pensa sobre essa questão? Então, isso, além de, com certeza, ser errado, o que acontece? As pessoas, elas nascem e quando elas começam a crescer, ali por volta da sua juventude, por volta da sua adolescência, até no final da fase infantil, ela começa a ter seus sonhos, ela começa a ter os seus desejos. E aí ela se depara com uma sociedade que não apoia nada. Muitas vezes. É verdade. E muitas vezes ela é filha de pais separados, muitas não têm nem pai, muitas são filhos de pobres, e elas têm seus sonhos. E elas têm os sonhos, e aí elas começam a perceber que na sociedade os que têm mais dinheiro são mais respeitados, são mais amados, conquistam coisas que elas queriam ter, respeito, né? Sexualidade, enfim, inúmeras coisas que ela queria ter. E ela olha para o lado e ela fala o seguinte, não dá para contar com a minha mãe. Ela olha, não dá para contar com meus amigos, não dá para contar comigo. Então ela começa a dizer, de repente existe algum tipo de gente que eu posso contar. De repente tem alguém lá do outro lado pode me dar uma forcinha. Dá uma força. E aí, mas isso também, você usou na questão da questão espiritual do lado dos demônios, mas existe isso também no meio da igreja, onde as pessoas vendem bênçãos, né? Faz as pessoas acreditarem em coisas que a gente sabe que no fundo não é real. E é difícil aceitar que nem tudo que você sonha e quer não vai acontecer. Isso vai precisar de bom tempo de vida e um bom tempo de aceitação para tu chegar nessa fase de uma maneira tranquila. Não dá e tão tranquilo. Então, tipo assim, as pessoas vão tentando buscar os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, mesmo que isso seja o outro lado. Me ajuda aqui, porque desse lado aqui não tem ninguém me ajudando. Eu vejo dessa maneira. O evangélico, de maneira geral, tá? Sem generalizar, né? Ele tem muito preconceito ou até mesmo medo com práticas místicas. Sim. Mas o que eu vejo em muitas igrejas, tá? Muitas denominações, é um misticismo rolando solto dentro da igreja. Então a gente tem pessoas rodando dentro de algumas igrejas igualzinho se roda no terreiro de macumba. Tem várias igrejas que você pega um copo d'água desse aqui, e aí você ora, né? Sim. Aí você toma com fé. Sim. E vai funcionar. Você até comentou sobre aquela questão de abrir a Bíblia em determinado, né? Em determinado texto. Qual é a diferença disso para você tirar arcanos do tarô? A diferença é mínima. Como você vê, né, e se você concorda que existe esse tipo de práticas místicas, simpatias ou pequenas mandingas dentro das igrejas evangélicas? Existe, inevitavelmente existe. Como você comprovou que algumas práticas são bem místicas. A diferença está no que eu acredito, cara. Eu acredito que eu acredito que essa água aqui passou no Rio Jordão, então eu vou tomar aqui. Que vai dar tudo certo. Afinal, foi do Rio Jordão.
O cara que tomou essa água aqui, ele achou que o padre benzeu e chamou de água benta. Eu vou tomar um pouco também. Então, tá ligado à fé. O misticismo é o mesmo, mas a fé é diferente. Então, a fé daquele cara ali que achou que era uma água benta, ou do Rio Jordão, ou outro ali que achou que foi uma oferenda a um determinado e aquilo vai trazer benefício aí. Todo esse misticismo existe fé. Agora, o cara que bebeu água benta, que tomou água benta, ele não tem fé na água do Rio Jordão. Perfeito. E não vai dar certo para ele. Mas aí o problema é que muitas vezes ele critica o que tem a fé naquilo, né? Sendo que ele tem uma fé parecida, né? No que é o que você está falando. Então, assim, eu vejo que existe sim um misticismo, existe um ritual ali muito escancarado, mas eu vejo isso como questão de fé. Acho que as pessoas precisam. É o que você falou, é muito parecido com o que a gente falou, que as pessoas precisam materializar alguma coisa para aumentar a fé dela. Você não acredita, não. Vai dar certo hoje. Isso por isso mesmo é falta. Agora, ó. Agora valeu. Agora valeu. Agora dá certo. E na indústria farmacêutica, quando eles estão testando um medicamento novo, já existe um percentual de pessoas, que eles chamam de efeito placebo, que ficam curadas com remédio de farinha, remédio de açúcar. Ou seja, estão fazendo um teste de um medicamento novo. Eles pegam aqui um percentual de pessoas que está tomando remédio verdadeiro e um percentual de pessoas que está tomando remédio falso. As pessoas que tomaram o remédio verdadeiro, X% ficaram curadas. E dentre as pessoas que tomaram o remédio falso de farinha ou açúcar, também existe um percentual de pessoas que ficaram curadas. Ou seja, existe um poder intrínseco Com dentro certeza. de cada um de nós capaz de operar milagres. Isso é fantástico. Sim. E falando nisso, você acredita em magia? Magia? Não. Vamos definir magia para ficar mais claro. Você acredita que energias sutis, tá? Energias imateriais, podem afetar o mundo material? Tipo assim, a gente acabou de falar de anjos e demônios. Que eu também, aquilo que você falou, em alguns momentos eles trabalham como forças, certo? Então, assim, se eu olhar por esse prisma, sim. Mas se eu olhar por um prisma de que existe, tipo assim, se eu unir isso mais isso, vai dar nisso, e aí eu gero uma força para dar nisso, nesse sentido, não. Entendi. Então você acredita que essas forças existem, mas que não podem ser manipuladas pelos seres humanos? Não podem ser, mas podem ser atraídas. Entendi. Bom, Por exemplo, se eu pratico, por exemplo, eu costumo dizer que o bem, ele é o único lugar que você, a única coisa talvez que você plante num lugar e colha no outro. Ou seja, eu plantei o bem na sua vida, talvez uma outra pessoa vai ser a minha colheita. Entendi. Porque eu atraí o bem, porque eu plantei o bem, eu atraí o bem. Ou seja, as nossas ações são uma forma de magia. São uma forma de atrair isso que você falou, são uma forma de atrair energias positivas ou negativas. Às vezes a gente não entende porque tem coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas na verdade são atitudes que estão atraindo aquelas determinadas coisas, aqueles determinados momentos, que eu poderia chamar de, por exemplo, ensinamento do divino, entende? Entendi. Então, às vezes você começa a entender que, não está normal isso aqui. Não está normal. Isso que eu estou passando aqui, ontem aconteceu isso, hoje aconteceu isso, antes de ontem aconteceu isso. Não está normal isso aqui. Então, mas você tem que, talvez, analisar o que tem acontecido na sua vida, o que você tem feito para que isso... Porque, de repente, você pode estar atraindo coisas para a sua vida. Esse mundo de magia, misticismo, de fazer rituais, esse mundo te assusta de alguma forma? Não, porque eu não acredito. Então você não acredita que, por exemplo... Eu não acredito que, para mim, igual você falou, que um copo d'água vai fazer a diferença no que vai acontecer com ele. Entendeu? Agora eu vou te mandar mais uma pedrada. Você comentou aqui que você acredita que quando você morrer, fechar os olhos nesse mundo, você vai acordar em um outro mundo melhor. E você acredita que as almas das pessoas que morreram podem interagir conosco de alguma forma? Quem dera.
Quem dera. Você gostaria de dar uma assombrada em alguém? Não, assombrada não. Se a pessoa, por exemplo, há 5 anos atrás eu perdi a minha irmã. Seria legal bater um papo com ela. Falar, e aí, como é que tá aí? Aí tá bem? Tá tranquilo? É bom aí? E o que eu preciso fazer aqui para mim chegar aí melhor? Seria legal isso. Só que isso... Pode crer. Essa interação entre os que já foram É, vai ser benéfica para nós, poderia, de né? alguma Só forma. que, claro que não. É aquilo que a Bíblia diz, morreu, segue o seu juízo. Quem fez, fez. Quem não fez, depois não tem como fazer. Entendi. Entendeu? Então você julga que não é possível, infelizmente. Infelizmente. Acho que não está na regra do jogo, entende? Não está no negócio. E isso se comprovaria aquilo que você falou numa pergunta aí. A ciência não consegue provar. Se eu pudesse falar, ela conseguiu. Entende? Então, assim, não acredito nisso. Outro ponto agora. Então a gente já superou a questão das almas penadas, né? Que você definitivamente não acredita. Não acredito. Você já ouviu falar de tarô, não? Tarotismo, leitura de cartas? Já ouvi falar. E você tem alguma opinião sobre isso, não? Eu entendo como um estudo, cara. Um estudo, quando as pessoas estudam isso aí, se aprofundam nisso aí. Aqui no podcast, a gente tem a tradição, né? Estamos implantando aí no primeiro episódio, de você tirar uma carta, né? Retratando aí as energias que estão aqui, vibrando aqui no nosso podcast. Então, ia pedir para você tirar aí uma carta. Aí, meu amigo. E nós temos aqui o arcano O Hierofante. O Hierofante, ele fala sobre espiritualidade. O Hierofante, ele fala sobre autoridade. O Hierofante é aquela carta que traduz uma pessoa que se coloca na posição de ensinar, na posição de professor. E eu acho que basicamente é essa energia que está vibrando aqui, também né? acho. Por meio daí das nossas opiniões, das nossas percepções pessoais, a gente está balizando e tocando num tema muito profundo e muito relevante aí, que é a espiritualidade, a religião, a forma como as pessoas pensam sobre o cosmos, né? O que elas acreditam que vai haver fora dessa percepção material. Então, acho que é um arcano aí bastante adequado aí para a energia que tá aqui vibrando, emanando aqui no nosso podcast. Estamos aí indo já para o final e eu queria que você desse aí uma mensagem para as pessoas sobre esse tema de espiritualidade, divulgasse também as redes sociais das pessoas que se identificaram aí com as suas opiniões. Então, minha rede social é Dandinho Melo, né? E o que eu quero dizer, assim, eu creio muito do que o homem ele é tricotomista, né? Ele tem corpo, alma e espírito. E eu acho que para nessa terra você viver de uma maneira plena, saudável, de uma maneira abundante, você só vai conseguir isso se você cuidar dos três. Hoje nós estamos vivendo uma era de pessoas, né, têm sido muito divulgadas, as pessoas e muito incentivadas as pessoas a cuidarem do seu corpo através da sua alimentação, através da sua maneira de se exercitar, ir contra o sedentarismo. E eu acho isso muito importante, bacana, embora ainda não esteja lá, mas acho bonito. Você vê aí que hoje as pessoas conseguem falar mais dos seus sentimentos, pessoas buscando fazer terapia para cuidar da sua alma, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito mais aceita nos dias atuais. E só que a gente não pode esquecer também de cuidar do nosso espírito, né? Aquilo que nos religa a Deus, aquilo que nos torna pessoas melhores, aquilo que nos traz esperança do que está por vir. Né? Eu creio que se uma pessoa cuidar bem dessas 3 áreas da sua vida, ela tende a ter uma vida melhor, ela tende a ter uma vida mais saudável. Então, assim, o que eu diria nas considerações finais é que o corpo e a alma já existe um incentivo muito grande para a gente cuidar, né? E eu queria utilizar desse espaço para te incentivar a cuidar também do seu espírito, né? Através das suas orações, da sua maneira de se ligar a que existe um Criador e que esse Criador não te criou à toa.
Legal. Meu irmão, queria te agradecer demais aí pela tua presença aí no nosso primeiro episódio. Foi ótimo, gostei demais aí do nosso papo. E para você que assistiu esse corte e se amarrou, o episódio completo estará no YouTube, no canal @Chame Espiritual. Então não deixe de ir lá, deixar o seu like, curtir, nos seguir em todas as redes sociais. No TikTok, @Chame Espiritual, você vai encontrar muito conteúdo sobre espiritualidade, magia, sobre tarô. E você que tem sede de conhecimento, de saber mais sobre a espiritualidade, sobre religiões, você vai gostar muito desse conteúdo. Um forte abraço a todos, obrigado pela companhia e até a próxima.